Você já saiu do confessionário sentindo que nada mudou de verdade? Aquela sensação incômoda de ter confessado os mesmos pecados pela 10ª vez, pronunciado o ato de contrição com sinceridade. Mas ao cruzar a porta da igreja o peso continuava lá como se Deus não tivesse realmente perdoado. Milhares de católicos praticantes vivem presos neste ciclo de confissões repetitivas, acumulando frustrações espirituais, sem entender que podem estar cometendo um erro silencioso que anula a graça do sacramento. Esta inquietação que você sente não é sinal de fraqueza, mas um alerta de que algo essencial está faltando no seu encontro com a misericórdia divina. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Agora prepare seu coração para uma verdade que pode abalar tudo o que você pensava saber sobre o sacramento da reconciliação. Jesus revelou a Santa Faustina um segredo que a maioria dos católicos desconhece completamente, uma verdade tão profunda que pode explicar por que suas confissões parecem não produzir frutos duradouros. Existem confissões que ele não pode validar, não porque os pecados sejam grandes demais, não porque você tenha confessado de forma incompleta, não porque o padre não tenha pronunciado a absolvição corretamente, mas porque o coração que confessa está fechado à sua misericórdia por desconfiança. Esta é a palavra que Jesus repetiu incontáveis vezes a Santa Faustina: desconfiança. Aquela voz sutil que sussurra no fundo da sua alma enquanto você enumera seus pecados no confessionário. Aquele pensamento que você nem percebe estar tendo, mas que corrói silenciosamente a eficácia do sacramento. Enquanto você enumera suas faltas ao sacerdote, mantenha em sua mente uma imagem espiritual. Visualize cada pecado confessado sendo lançado no oceano de sangue e água que jorra do coração de Jesus. Não se detenha na análise obsessiva de cada detalhe, não permita que a voz da vergonha paralise suas palavras. Confesse com simplicidade e sinceridade, mas sempre com a certeza interior de que cada palavra pronunciada está sendo recebida não por um juiz severo, mas por um médico amoroso que já preparou o remédio antes mesmo de você descrever a ferida. Este passo transforma a confissão de um exercício de humilhação em um encontro de cura. Uma alma que Faustina acompanhou espiritualmente testemunhou que, ao aplicar este método, pela primeira vez em 20 anos de confissões mensais, sentiu que seus pecados realmente desapareciam, em vez de apenas serem temporariamente cobertos. O terceiro passo é o mais crucial e o mais negligenciado. No momento exato em que o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, feche seus olhos e imagine que não é a voz do Padre que você ouve, mas a voz do próprio Jesus Cristo dizendo diretamente à sua alma: eu te perdoo. Teus pecados estão apagados. Você está puro diante de mim como se nunca tivesse pecado. Neste momento não permita que nenhum pensamento de dúvida entre em sua mente. Se a voz interior sussurrar: será que Deus realmente me perdoou? Responda imediatamente com um ato de fé. Eu confio na palavra de Cristo pronunciada através deste sacerdote. Será que Deus realmente pode me perdoar desta vez? Este pecado é diferente dos outros. Eu já cometi isso tantas vezes que ele deve estar cansado de mim. Talvez eu seja a exceção, aquela alma para quem a misericórdia tem um limite. A maioria dos católicos acredita que basta enumerar os pecados com sinceridade e sentir remorso genuíno. Mas Faustina registrou em seu diário algo que estremece os alicerces dessa compreensão superficial. Jesus lamenta profundamente, com uma dor que atravessa os séculos, quando uma alma se aproxima do confessionário duvidando que ele realmente possa ou queira perdoá-la completamente. Esta desconfiança, que muitas vezes você disfarça de humildade ou de realismo espiritual, é na verdade uma ofensa direta ao coração misericordioso de Cristo. Pense nisso por um momento. Quando você duvida do perdão de Deus, você está dizendo, sem palavras, que o sacrifício da cruz não foi suficiente. Você está declarando que existe um pecado maior do que a misericórdia infinita. Você está limitando o poder redentor do sangue de Cristo. E esta desconfiança, por mais sutil que seja, transforma o sacramento mais poderoso da Igreja em um ritual vazio, em palavras que ecoam no vazio sem penetrar a profundidade da sua alma. Santa Faustina escreveu com clareza cristalina, que Jesus lhe disse que a desconfiança fere mais seu coração do que os próprios pecados.
Deixe esta verdade penetrar em você. Seus pecados, por mais graves que sejam, não causam a Cristo a dor que causa a sua dúvida sobre sua capacidade de perdoar. Jesus revelou a Faustina que muitas almas perdem até 90% da graça sacramental neste momento preciso, porque ao invés de receberem o perdão com fé, elas o questionam com desconfiança. É como se Deus estendesse as mãos cheias de ouro, e a alma, em vez de abrir as mãos para receber, as mantivesse fechadas em punhos de dúvida. O quarto passo deve ser realizado imediatamente após sair do confessionário, ainda dentro da igreja. Ajoelhe-se diante do Santíssimo Sacramento ou diante de uma imagem de Jesus misericordioso, e faça esta oração de gratidão e selamento. Jesus, eu creio que acabei de receber vossa misericórdia. Eu aceito este perdão como um presente imerecido. Eu renuncio a todo sentimento de culpa que não vem de vós, mas do inimigo da minha alma. Selo esta confissão com minha confiança total. Que vossa paz inunde agora cada parte do meu ser. Este passo é o que Faustina chamava de o selo da confiança. Sem ele, a alma fica vulnerável aos ataques do demônio que virá sussurrar: você não foi sincero o suficiente, você esqueceu de mencionar aquele pecado, Deus não pode ter perdoado algo tão grave. Mas quando você sela a confissão com um ato consciente de aceitação do perdão, você está fechando a porta para essas mentiras. Um homem que havia carregado culpa por um pecado grave durante 15 anos, mesmo confessando-o repetidamente, testemunhou que ao aplicar este quarto passo pela primeira vez, sentiu um peso literal sair de seus ombros, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas. Porque o pecado é fraqueza humana, mas a desconfiança é rejeição da misericórdia divina. O pecado clama por cura, mas a desconfiança recusa o remédio. É por isso que você sai do confessionário sentindo que nada mudou. Não porque Deus não tenha agido. Não porque a absolvição não tenha sido válida sacramentalmente. Mas porque você fechou a porta do seu coração no exato momento em que deveria tê-la escancarado. A graça estava ali, jorrada como um rio de águas cristalinas. Mas você a recebeu com as mãos fechadas, com o coração contraído pela dúvida, com a alma murmurando secretamente que talvez, desta vez, seja tarde demais. Neste exato momento, enquanto estas palavras penetram em sua consciência, faça uma consagração mental. Não importa o que seus sentimentos digam. Não importa quantas vezes você já falhou. Não importa quão grande pareça ser o abismo entre você e a santidade. Diga agora com a vontade, mesmo que seu coração ainda trema: Jesus, eu confio em vós, mesmo quando meu coração duvida. Esta frase simples é a chave que abre a comporta da misericórdia. É a senha que destranca o tesouro infinito da graça sacramental. É a resposta que o coração de Jesus espera ouvir de você cada vez que você se aproxima do confessionário. Confiança. Não sentimento de merecimento. Não certeza de que você nunca mais vai pecar. Não a sensação de estar espiritualmente elevado. Apenas confiança nua e crua de que Ele é maior do que tudo. Você precisa entender que esta revelação não é uma invenção piedosa ou uma interpretação mística exagerada. O quinto e último passo é o compromisso de viver os 3 dias seguintes à confissão em vigilância espiritual consciente. Não se trata de viver com medo de cair novamente, mas de viver com a consciência aguda de que você acaba de receber um tesouro celestial e precisa protegê-lo. Faustina notou que Jesus lhe revelou que os 3 primeiros dias após uma boa confissão são os mais preciosos para o crescimento espiritual, porque a alma está em estado de graça pura, e a misericórdia ainda está operando transformações profundas no interior. Durante esses 3 dias, sempre que você sentir a tentação de voltar ao pecado confessado, repita mentalmente: eu confio em ti, Jesus. Tu me deste a graça de me levantar. Tu me darás a graça de permanecer de pé. Faça um esforço especial para rezar a coroa da Divina Misericórdia pelo menos uma vez ao dia nesses 3 dias, pedindo que a graça da confissão se enraize profundamente em sua alma. Este passo final transforma a confissão de um evento isolado em um processo de transformação contínua. Estes 5 passos não são um fardo adicional, mas uma libertação.
Eles tiram o foco da sua capacidade de sentir remorso perfeito ou de enumerar pecados com precisão matemática, e colocam o foco onde Jesus sempre quis que estivesse, na sua capacidade infinita de perdoar e transformar. Quando você aplica este método, você não está apenas cumprindo uma obrigação sacramental, você está entrando em um encontro real com a misericórdia viva. Santa Faustina registrou com precisão, em seu diário, as palavras exatas de Jesus sobre este tema. No parágrafo 1059, Cristo revela que a desconfiança o fere profundamente. No parágrafo 1488, ele expressa sua tristeza quando as almas duvidam de sua bondade. Estas não são sugestões espirituais. São advertências diretas do próprio Salvador, sobre o único obstáculo que pode tornar sua confissão inválida aos seus olhos. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Não apenas de melhorá-las superficialmente, mas de transformá-las desde a raiz. Porque quando você compreende que o problema não está nos seus pecados, mas na sua desconfiança, você finalmente identifica o verdadeiro inimigo da sua paz espiritual. E um inimigo identificado pode ser combatido. Se você acredita que esta mensagem precisa chegar a mais almas, se você reconhece que milhares de católicos estão vivendo o mesmo ciclo de confissões vazias por desconhecerem esta verdade, deixe o seu like agora mesmo. Este simples gesto faz com que esta mensagem de alerta e esperança alcance aqueles que estão prestes a desistir da vida sacramental, aqueles que já não acreditam mais que a mudança é possível. Aqueles que precisam ouvir que o problema não é a misericórdia de Deus, mas a fortaleza de desconfiança que eles mesmos construíram. Você está prestes a descobrir exatamente como Jesus mostrou a Santa Faustina o que acontece quando uma alma se confessa sem confiança. E esta visão vai mudar para sempre a forma como você se aproxima do sacramento da reconciliação. Faustina escreveu que Jesus lhe prometeu que uma alma que se confessa com este espírito de confiança total recebe não apenas o perdão dos pecados, mas também uma chuva de graças extraordinárias, paz interior que ultrapassa todo entendimento, força para resistir às tentações futuras, luz para enxergar os próprios defeitos com clareza sem cair no desespero, e, sobretudo, um amor crescente pelo sacramento da reconciliação que transforma o que era obrigação penosa em encontro desejado. Qual destes 5 passos mais tocou seu coração neste momento? Qual deles você sente que tem negligenciado em suas confissões? Deixe sua resposta nos comentários para que possamos aprender juntos e fortalecer uns aos outros neste caminho de confiança. Sua experiência pode ser a luz que outra alma precisa para finalmente experimentar a plenitude do perdão divino. Mas agora, com o coração ainda aquecido pela luz do método da confiança sacramental, preciso alertá-lo sobre os perigos que espreitam no caminho. Porque Jesus, na sua infinita sabedoria, não apenas revelou a Santa Faustina o caminho correto, mas também mostrou a ela os desvios mortais que transformam confissões em rituais vazios. Estes não são erros pequenos ou irrelevantes. São armadilhas espirituais que anulam completamente a graça que Deus deseja derramar sobre você. E o mais trágico é que milhares de almas caem nelas todos os dias, sem sequer perceber que estão sabotando sua própria salvação. O primeiro erro devastador é confessar com a boca enquanto o coração permanece apegado ao pecado. Você conhece este movimento. Neste exato instante você está prestes a testemunhar algo que poucos olhos mortais contemplaram. Santa Faustina, em uma tarde comum de oração em sua cela conventual, experimenta uma ruptura do véu entre o céu e a terra. Ela não está mais olhando para as paredes brancas do convento. Diante dela, uma visão se desdobra com clareza assustadora, tão real quanto o ar que você respira agora. Jesus aparece. Mas não é a aparição gloriosa que ela esperava. O rosto de Cristo está marcado por uma tristeza tão profunda, que parece capaz de quebrar o próprio tempo. Não é raiva. Não é decepção no sentido humano. É uma dor amorosa, visceral, que só um coração que ama infinitamente pode sentir quando vê o amado se afastar voluntariamente. Ele ergue a mão e aponta para seu próprio coração. A túnica se abre. De dentro do peito sagrado, sangue e água jorram em torrentes de luz viva. Cada gota carrega em si o poder de purificar universos inteiros de pecado. O fluxo é abundante e incessante, desesperado por encontrar almas para lavar, para renovar,
para abraçar, e então, a voz não é alta, mas penetra cada fibra da alma de Faustina como uma lâmina de amor. Vê, minha filha, o que a desconfiança faz ao meu coração. Eu desejo perdoar. Eu anseio por derramar minha misericórdia. Mas a alma que duvida fecha a porta, e eu fico do lado de fora batendo em vão. A visão se expande. Faustina vê agora, em uma panorâmica espiritual que abarca milhares de almas simultaneamente, uma procissão interminável de pessoas se aproximando de confessionários. É quando você enumera suas faltas ao sacerdote, pronuncia as palavras certas, mas dentro de você já existe a certeza silenciosa de que voltará a cometer aquele mesmo pecado. É a confissão que carrega consigo uma reserva mental, uma porta deixada propositalmente entreaberta, para que o pecado possa retornar quando for conveniente. Jesus disse a Faustina que este tipo de confissão não apenas falha em trazer graça, mas na verdade aumenta a culpa da alma, porque transforma o sacramento em uma mentira diante de Deus. Lembre-se do primeiro passo do método, declarar confiança total na misericórdia antes de entrar no confessionário. Aquela declaração não é apenas sobre confiar que Deus pode perdoar, mas também sobre confiar que Ele pode libertá-lo do domínio do pecado. Quando você entra no confessionário já planejando sua próxima queda, você está dizendo a Jesus que não acredita que Ele seja poderoso o suficiente para transformá-lo. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma ofensa direta ao coração que sangrou por você na cruz. O segundo erro mortal é confessar sem visualizar o perdão acontecendo. Este é sutil, mas devastador. Muitos católicos confessam seus pecados como quem recita uma lista de compras, palavras mecânicas que saem da boca mas não atravessam o coração. Eles dizem os pecados, ouvem a absolvição, rezam a penitência, mas em nenhum momento permitem que a realidade espiritual do que está acontecendo penetre sua consciência. Lembra do segundo passo do método, visualizar cada pecado sendo lançado no oceano de sangue e água que jorra do coração de Jesus. Elas entram. Ajoelham-se. Os lábios se movem, pronunciando pecados com detalhes precisos. As palavras do ato de contrição são recitadas com emoção aparente. Mas algo terrível está acontecendo no invisível. Dentro de cada coração, como um sussurro venenoso que contamina tudo, uma voz murmura: será que Deus realmente pode me perdoar desta vez? Este pecado é diferente. Eu pequei demais. Já confessei isso antes e voltei a cair. Como Ele pode ainda me amar? Talvez eu seja a exceção à sua misericórdia. E cada vez que essa dúvida é pronunciada no íntimo, Faustina vê algo que a faz gemer de dor espiritual. A graça sacramental, aquela mesma luz que jorrava do coração de Cristo, desce do céu como chuva torrencial de ouro líquido. Mas ao tocar o coração fechado pela desconfiança escorre, simplesmente escorre como água derramada sobre uma pedra impermeável, cai ao chão. Não penetra, não transforma, não cura. As almas saem do confessionário com a absolvição pronunciada nos ouvidos, mas com o coração ainda pesado, ainda sujo, ainda desesperado. Elas receberam o perdão de Deus, mas não conseguiram recebê-lo. A porta estava trancada por dentro. A misericórdia bateu, mas a desconfiança disse: não entre. Um som acompanha toda a visão. É o batimento de um coração, lento, ritmado, pesado de amor não correspondido. E a cada batida, uma palavra ecoa pelo espaço espiritual como um chamado que atravessa gerações: confiai, confiai, confiai. Então Faustina vê as lágrimas. Lágrimas divinas caem do rosto de Jesus, cada uma delas carrega o peso de uma oportunidade perdida, de uma graça rejeitada, de um amor oferecido mas não aceito. Esta não é uma fantasia piedosa, mas uma verdade mística. Quando você confessa, seus pecados realmente estão sendo mergulhados na misericórdia divina, realmente estão sendo dissolvidos pelo poder do sacrifício de Cristo. Mas se você não abre os olhos da alma para ver esta realidade, se você não permite que sua imaginação espiritual testemunhe o milagre que está acontecendo, a graça escorre por você como água sobre pedra impermeável. Jesus mostrou a Faustina que a visualização não é opcional, é essencial, porque é através dela que sua fé se torna ativa, participativa, viva.
O terceiro erro que anula sua confissão é permitir que a dúvida entre no momento da absolvição. Este é o golpe final do inimigo, o ataque mais preciso contra sua salvação. Você confessou, visualizou, chegou ao momento sagrado em que o sacerdote pronuncia as palavras: "Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E exatamente neste instante, quando o céu se abre sobre você, quando os anjos celebram, quando Jesus estende sua mão para apagar cada mancha da sua alma, uma voz sussurra no seu íntimo: será que Deus realmente perdoou aquele pecado? Será que desta vez funcionou? Será que eu merecia este perdão? E você, cansado, ferido, acostumado a duvidar de si mesmo, deixa que esta voz plante sua semente venenosa. Lembra do terceiro passo, imaginar que é o próprio Jesus quem diz: "Eu te perdoo", sem permitir nenhuma dúvida. Faustina registrou que Jesus lhe disse: "No momento da absolvição, eu mesmo estou presente, invisível mas real, pronunciando através do sacerdote meu perdão eterno." Elas caem sobre confessionários vazios de fé, sobre almas cheias de religiosidade, mas desprovidas de confiança, sobre corações que conhecem as orações, mas desconhecem a entrega. A visão não é uma fantasia piedosa, não é uma metáfora poética distante da sua realidade. É o diagnóstico exato do que acontece quando você entra no confessionário carregando secretamente a crença de que existe um limite para a misericórdia de Deus. Quando você confessa com os lábios, mas guarda no coração a convicção silenciosa de que talvez, desta vez, você tenha ido longe demais. Jesus mostra a Faustina que seu coração se parte não porque você pecou gravemente. Ele já sabia de todos os seus pecados antes mesmo de você nascer, e ainda assim escolheu morrer por você. O que parte seu coração é ver que você duvida que aquele sacrifício na cruz foi suficiente. Que você olha para a imensidão do oceano da sua misericórdia e diz: "Eu pequei uma gota mais do que esse oceano pode absorver." Esta revelação está registrada no Diário de Santa Faustina, especialmente nos parágrafos 1059, 1488, 300 e 742. Ali, com palavras que queimam de verdade divina, Jesus expressa sua dor pela desconfiança das almas. Ele revela que a desconfiança não apenas impede a graça, mas fere ativamente o coração que deseja apenas amar e perdoar. Você está vendo agora, com os olhos da alma, a verdadeira razão daquela inquietação que você sente ao sair do confessionário. A alma que duvida neste momento, me expulsa de seu coração e fica sozinha com sua culpa. A dúvida no momento da absolvição é como fechar a porta na face de Cristo quando ele vem até você com os braços abertos. É o erro mais trágico, porque acontece no exato segundo em que a graça está sendo derramada. O quarto erro fatal é sair do confessionário sem gratidão. Quantas vezes você confessou, recebeu a absolvição, rezou meia dúzia de Ave-Marias como penitência, e saiu correndo da igreja, voltando imediatamente para suas preocupações cotidianas, sem dedicar um único minuto para agradecer a Deus pelo milagre que acabou de acontecer? O quarto passo do método não é um detalhe decorativo, é uma proteção espiritual. Selar a confissão com uma oração de gratidão e aceitação do perdão é como construir um muro ao redor da graça recebida. Quando você agradece, você está declarando que acredita que algo real aconteceu. Quando você aceita verbalmente o perdão, você está fechando a porta para que a dúvida não retorne. Jesus disse a Faustina que uma alma ingrata é como um vaso rachado, incapaz de reter a água da misericórdia. A gratidão não é apenas boa educação espiritual, é a cola que mantém a graça dentro de você. E o quinto erro, talvez o mais comum de todos, é abandonar a vigilância espiritual nos dias seguintes à confissão. Você sai do confessionário em estado de graça puro, renovado, mas não protege este tesouro. Volta imediatamente para as mesmas situações, as mesmas companhias, os mesmos hábitos que o levaram ao pecado. A graça estava lá, o perdão foi pronunciado. Mas a desconfiança que você alimentou transformou o sacramento mais poderoso da Igreja em um ritual vazio de poder transformador. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e transformar radicalmente a forma como você se aproxima da misericórdia divina, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de confiança que Jesus ardentemente deseja que você trilhe.
Esta jornada está apenas começando, e sua alma não pode se dar ao luxo de perder o que vem a seguir. A visão que Santa Faustina recebeu não é uma fantasia mística distante da sua realidade. Ela é a resposta divina exata para aquela inquietação que você sente toda vez que sai do confessionário com o coração ainda pesado. Quando você se ajoelha diante do sacerdote e confessa seus pecados com os lábios, mas carrega secretamente no íntimo a crença de que este pecado é diferente, de que desta vez Deus não vai conseguir perdoá-lo de verdade, você está reproduzindo diante dos olhos de Cristo exatamente a mesma ferida que ele mostrou a Faustina. O coração de Jesus se entristece, mas preste atenção neste detalhe crucial: ele não se entristece porque você pecou gravemente. Ele não se aflige porque sua falha foi grande demais. O que parte o coração misericordioso de Cristo é a sua dúvida de que o sacrifício na cruz foi suficiente para cobrir exatamente aquele pecado que você esconde com tanta vergonha. Não reza a coronilha da Divina Misericórdia, não vigia seus pensamentos, não fortalece sua alma com oração. E em 3 dias, às vezes em 3 horas, você já caiu novamente. O quinto passo do método Viver os 3 dias seguintes em vigilância espiritual não é um conselho piedoso, é uma estratégia de guerra. O demônio ataca com mais fúria uma alma que acabou de se confessar, porque ele sabe que perdeu terreno e quer recuperá-lo imediatamente. Faustina viu em visão como Satanás cerca o confessionário, esperando do lado de fora para atacar as almas que saem sem proteção. A coronila rezada nos 3 dias seguintes é um escudo de fogo que o inimigo não pode atravessar. Estes 5 erros são as correntes invisíveis que mantêm tantas almas prisioneiras, mesmo depois de confessadas. São os buracos no vaso que impedem que a misericórdia permaneça em você. São as portas deixadas abertas por onde a graça escapa e o pecado retorna. Mas agora você conhece tanto o caminho certo quanto os desvios mortais. Agora você tem em suas mãos o mapa completo. A escolha é sua. Você pode continuar confessando do jeito antigo, repetindo os mesmos erros, experimentando a mesma frustração, ou pode decidir agora, neste momento, que sua próxima confissão será diferente. Que você entrará no confessionário com o método da confiança sacramental gravado no coração, evitando cada uma destas armadilhas, abrindo-se completamente para que a Miseric. Agora chegou o momento mais sagrado desta jornada. Depois de conhecer o método que Jesus ensinou a Santa Faustina, depois de compreender os erros que anulam a graça, depois de ver a dor do coração de Cristo e a esperança que ele oferece, é hora de você fazer uma escolha definitiva. Jesus disse a Faustina, e agora ele diz a você com a mesma voz que ecoa através dos séculos. Meu coração se parte quando vejo uma alma que confessa com os lábios, mas guarda a desconfiança no íntimo. Eu morri para perdoar tudo. Absolutamente tudo. Mas a desconfiança me impede de agir, não por limitação minha, pois minha misericórdia é infinita, mas porque respeito a liberdade da alma que fecha a porta do seu próprio coração. Você percebe o que está acontecendo? Você está transformando o sacramento mais poderoso que a Igreja possui, o encontro mais íntimo com a misericórdia divina, em um ritual ineficaz. E a culpa não é de Deus. A culpa não está na sua indignidade. A culpa está na fortaleza de desconfiança que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, cada vez que pensou que era humildade duvidar do perdão, quando na verdade era ofensa ao amor. Este é o conflito central da sua vida espiritual. Este é o nó que precisa ser desatado. Você vai ao confessionário buscando paz, mas sai carregando o mesmo fardo, porque no momento exato em que o sacerdote pronuncia as palavras da absolvição, você murmura internamente: será que Deus realmente pode me perdoar desta vez? Será que este pecado não é grande demais? Será que eu não pequei vezes demais contra a mesma graça? E cada vez que essa dúvida atravessa seu coração, você vê a graça sacramental escorrer como água por entre dedos fechados. O perdão está ali, sendo derramado sobre você como um oceano de misericórdia, mas você fecha o coração com as mãos da desconfiança e impede que uma única gota penetre sua alma. Não uma escolha apenas intelectual, mas uma consagração de alma, um compromisso que você vai pronunciar diante do trono da misericórdia.
Eu convido você agora a parar tudo o que está fazendo. Se você está caminhando, pare. Se está distraído, foque completamente. Este não é mais um momento de informação, é um momento de transformação. Você vai fazer uma oração de consagração à Divina Misericórdia, usando as próprias palavras que Santa Faustina pronunciou quando compreendeu que a confiança era a chave de tudo. Esta oração não é mágica, mas é poderosa. Ela não funciona por palavras bonitas, mas pela sinceridade do coração que a pronuncia. Quando você fizer esta consagração, você estará dizendo a Jesus exatamente o que ele mais deseja ouvir da sua alma. Você estará abrindo a porta que a desconfiança mantinha trancada. Você estará permitindo que o oceano de misericórdia finalmente inunde os lugares ressecados do seu coração. Respire fundo. Coloque sua mão sobre o peito, sobre o seu coração, e agora comigo pronuncie esta consagração. Pode ser em voz alta se você estiver sozinho, ou no silêncio profundo da sua alma se houver outras pessoas por perto. O importante é que cada palavra seja verdadeira. Ó Jesus, eu confio em vós. Eu confio mesmo quando meu coração duvida. Eu confio mesmo quando meus pecados parecem maiores que vossa misericórdia. Eu confio mesmo quando sinto que não mereço perdão. Ó misericórdia divina, derramai-vos sobre minha alma. Lavai-me com o sangue e a água que jorram do vosso coração aberto. Jesus não está longe, observando com indiferença. Ele está do lado de fora da porta do seu coração, batendo. Batendo com as mãos que foram trespassadas por você, batendo com um amor que não desiste, mas que também não viola sua liberdade. Ele quer entrar. Ele anseia por derramar sobre você a plenitude do perdão. Mas você trancou a porta por dentro com a chave da dúvida. Faustina registrou em seu diário que Jesus lhe disse: a desconfiança fere meu coração mais do que os próprios pecados. Você compreende a profundidade desta revelação? Seus pecados, por mais graves que sejam, não ferem o coração de Cristo tanto quanto a sua recusa em acreditar que Ele pode e quer perdoá-los. Porque o pecado é fraqueza humana, e para a fraqueza Ele tem compaixão infinita. Mas a desconfiança é rejeição do seu amor, e isso o faz sofrer de uma forma que nenhum pecado consegue. Quando você sai do confessionário, continua se punindo mentalmente. Quando você continua remoendo a culpa como se Deus não tivesse realmente perdoado, você não está sendo humilde. Você está sendo cruel com o coração que sangrou por você. Você está dizendo a Jesus que a cruz não foi suficiente, que o seu sangue não tem poder para lavar aquela mancha específica da sua alma, que a sua misericórdia tem limites e você já os ultrapassou. Esta é a verdade dolorosa que precisa penetrar sua consciência agora. O problema não está em Deus. O problema não está no sacramento. Eu renuncio agora à desconfiança que tem bloqueado vossa graça. Eu renuncio ao orgulho disfarçado de humildade que me faz duvidar do vosso poder de perdoar. Jesus, eu aceito que vossa misericórdia é infinita. Eu aceito que nenhum pecado meu é maior que vosso amor. Eu aceito que quando vós perdoais o perdão é completo e total. Consagro a vós minha próxima confissão. Consagro a vós cada palavra que pronunciarei no confessionário. Consagro a vós meu arrependimento, minha contrição, minha resolução de não pecar mais. Mas acima de tudo, consagro a vós minha confiança. Prometo confiar em vós quando o padre pronunciar as palavras da absolvição. Prometo acreditar que naquele momento vós mesmo estáis me perdoando. Prometo sair do confessionário com gratidão, não com dúvida. Prometo vigiar minha alma depois de perdoado, para não desperdiçar a graça recebida. Jesus, fazei de mim um vaso de confiança. Que minha vida inteira seja um ato de fé em vossa misericórdia. Que cada respiração minha proclame: Jesus, eu confio em vós. Que cada batida do meu coração repita: Jesus, eu confio em vós. Mesmo nos momentos de escuridão, Jesus, eu confio em vós. Mesmo quando cair novamente, Jesus, eu confio em vós. Mesmo quando sentir que estou sozinho, Jesus, eu confio em vós. Ó Maria, Mãe da Misericórdia, ajudai-me a confiar como vós confiastes. Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, intercedei por mim para que eu nunca mais duvide do amor de Jesus. Todos os anjos e santos, uni vossos corações ao meu nesta consagração.
O problema não está sequer na gravidade dos seus pecados. O problema está na sua desconfiança. E enquanto você alimentar essa desconfiança, você continuará vivendo o ciclo de confissões vazias, de absolvições que não transformam, de encontros com a misericórdia que não produzem paz. Jesus está diante de você neste momento, com o coração aberto do qual jorram sangue e água. Ele olha para você com aqueles olhos que Faustina descreveu como cheios de dor amorosa. Ele não está zangado. Ele está ferido pelo seu amor não correspondido, pela sua recusa em confiar plenamente. E ele espera. Espera que você abra a porta. Espera que você deixe cair as armas da desconfiança. Espera que você diga, mesmo sem sentir, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário: Jesus, eu confio em vós. Esta é a dor de Cristo. Esta é a ferida que você pode curar. Não com penitências maiores, não com mais esforço moral, mas com um simples ato de confiança que destrói todas as barreiras e permite que a misericórdia finalmente faça o que sempre quis fazer: transformar você completamente. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus que sofre pela sua desconfiança, comente com a palavra reparação. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta pela desconfiança, que a misericórdia quer jorrar com força incontível. Você precisa compreender algo que pode mudar tudo. Jesus não revelou este segredo a Santa Faustina apenas para diagnosticar a doença espiritual que paralisa tantas almas. Ele ofereceu o remédio divino. Jesus, eu vos entrego agora tudo o que sou e tudo o que tenho. Minhas feridas, meus pecados, minhas quedas, minhas vergonhas. Tudo o que eu escondi por medo de que não pudesse ser perdoado. Tudo o que eu carreguei em silêncio achando que era pesado demais para a vossa misericórdia. Eu coloco tudo aos pés da vossa cruz agora. E confio que vosso sangue precioso cobre cada mancha. Confio que vossa misericórdia transforma cada ferida em fonte de graça. Confio que vós fazeis novas todas as coisas. A partir deste momento, eu escolho a confiança. Não porque eu seja forte, mas porque vós sois fiel. Não porque eu mereça, mas porque vós sois misericordioso. Não porque eu compreenda, mas porque vós sois Deus. Jesus, eu confio em vós. Amém. Deixe esta oração ressoar em sua alma por alguns instantes. Sinta o que aconteceu no seu coração enquanto você pronunciava essas palavras. Algo mudou. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas você sabe que algo se moveu no mundo espiritual. Uma porta se abriu. Uma corrente se quebrou. Uma luz penetrou onde havia escuridão. Esta consagração que você acabou de fazer não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova maneira de se aproximar do sacramento da reconciliação. É o começo de confissões que realmente transformam. É o começo de uma vida onde a misericórdia não é apenas uma doutrina que você conhece, mas uma realidade que você experimenta. Jesus está sorrindo para você agora. Ele esperou tanto tempo por este momento. A mesma misericórdia que lamenta profundamente a nossa desconfiança é a que providenciou um caminho específico, claro e acessível para transformar confissões vazias em verdadeiros encontros com a graça transformadora. Este não é um fardo adicional que você precisa carregar, não é mais uma exigência espiritual para sobrecarregar sua consciência já cansada. É um presente. Um dom da misericórdia infinita. Um tesouro que o próprio Cristo confiou a Faustina para que nenhuma alma, absolutamente nenhuma, precisasse sair do confessionário sem experimentar a plenitude radiante do perdão divino. A virada acontece neste momento exato, quando você compreende uma verdade libertadora. A confissão válida não depende da sua capacidade de sentir-se digno. Não depende de você conseguir produzir emoções intensas de arrependimento. Não depende de você alcançar um estado de perfeição interior antes de se aproximar do sacramento. A confissão válida depende de uma única decisão consciente: confiar que Deus é infinitamente maior que todos os seus pecados somados. Todos eles. Sem exceção. Mesmo aquele que você esconde no fundo do coração porque acha que é diferente, que é grave demais, que cruzou uma linha invisível que nem a misericórdia divina poderia alcançar. Jesus prometeu a Santa Faustina, com palavras que ela registrou fielmente em seu diário,
que uma alma que se confessa com confiança total, mesmo que tenha cometido todos os pecados do mundo, sairá do confessionário branca como neve e envolta em paz sobrenatural. Você entende o que isso significa? Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu. Ele esperou tanto tempo para ouvir você dizer com sinceridade total: eu confio em vós. O coração dele, que Santa Faustina viu ferido pela desconfiança, agora se alegra com a sua confiança. Você acabou de consolar o coração de Cristo. Se esta oração expressa verdadeiramente o desejo do seu coração, se você fez esta consagração com sinceridade, eu quero que você cele este momento agora mesmo. Escreva nos comentários a frase que é o centro de tudo, a frase que resume toda esta jornada, a frase que Jesus mais deseja ouvir de você. Escreva simplesmente: Jesus, eu confio em vós. Escreva para que fique gravado não apenas nos comentários, mas na sua própria alma. Escreva como um testemunho público da sua decisão de confiar. Escreva como um memorial deste momento sagrado. Escreva agora: Jesus, eu confio em vós. Você acabou de fazer uma consagração que abriu as portas do céu sobre a sua vida. Neste exato momento, a Divina Misericórdia está olhando para o seu coração com um amor que você ainda não consegue compreender plenamente. Mas a consagração não é o fim da jornada, é o início de uma missão que Jesus confiou a cada alma que descobre este segredo. Recapitule comigo os pontos essenciais desta revelação, que pode salvar não apenas a sua alma, mas as almas daqueles que você ama. Primeiro, você descobriu que a confissão sacramental pode ser anulada não pela gravidade dos pecados, mas pela desconfiança na misericórdia infinita de Deus. Segundo, Jesus revelou a Santa Faustina que a desconfiança fere seu coração mais profundamente do que os próprios pecados, porque fecha a porta pela qual ele anseia derramar sua graça. Não importa quão profundo você desceu nas trevas do pecado, se você se aproximar do confessionário com confiança total na misericórdia, Jesus garante que você sairá completamente purificado. Branco como neve. Esta é a promessa divina registrada no parágrafo 1602 do Diário de Santa Faustina. A esperança que Jesus oferece está em saber que você pode aprender a confiar, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário. Mesmo quando sua mente lista todas as razões pelas quais você não merece perdão. Mesmo quando a vergonha sussurra que desta vez você foi longe demais. A confiança não é um sentimento que você precisa fabricar. É uma decisão da vontade que você pode tomar agora mesmo, neste instante, independentemente do que seu coração esteja sentindo. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de experimentar a paz profunda do perdão porque estava esperando sentir-se digno primeiro? Quantas confissões foram esvaziadas de poder porque você estava medindo a misericórdia de Deus pela régua limitada da sua própria capacidade de perdoar? Você estava tentando ganhar o que já foi comprado com o sangue precioso de Cristo na cruz. Jesus disse a Faustina que a confiança é a chave de ouro que abre os tesouros infinitos da sua misericórdia. Sem essa chave, você pode bater na porta do confessionário 1000 vezes e ainda assim permanecer do lado de fora da verdadeira transformação. Mas com essa chave, uma única confissão feita com confiança total pode mudar o curso inteiro da sua vida espiritual. Esta é a virada que você estava esperando. Terceiro, você aprendeu o método da confiança sacramental, os 5 passos que transformam uma confissão vazia em um encontro verdadeiro com a misericórdia. Preparar o coração com a meditação da paixão. Renunciar verbalmente à desconfiança antes de entrar no confessionário, confessar com a certeza de estar falando diretamente com Jesus, receber a absolvição como se fosse o próprio Cristo pronunciando as palavras, e sair do confessionário com gratidão em vez de dúvida. Quarto, você conheceu os erros fatais que transformam o sacramento em ritual vazio. A confissão mecânica, a comparação dos seus pecados com os dos outros, o apego secreto ao pecado, e a recusa de perdoar a si mesmo após Deus já ter perdoado. E quinto, você fez uma consagração pessoal à Divina Misericórdia, pronunciando as palavras que o coração de Jesus mais deseja ouvir. Jesus, eu confio em ti. Agora vem a parte mais importante. Esta mensagem não foi colocada no seu caminho por acaso. Você foi escolhido para ser um portador desta verdade.
Milhões de católicos neste exato momento estão presos no ciclo de confissões repetitivas e frustrações espirituais, saindo do confessionário com o mesmo peso, sem saber que existe uma chave para transformar tudo. Eles estão a um vídeo de distância da libertação, mas só chegarão até aqui, se você aceitar a missão de ser um instrumento da divina misericórdia. O desafio de transformação que Jesus coloca diante de você agora é este. Viva sua próxima confissão exatamente como foi ensinado neste vídeo. Prepare seu coração meditando na paixão. O momento em que a luta espiritual deixa de ser sobre a sua força, e passa a ser sobre a força dele. O momento em que você para de tentar merecer o perdão, e simplesmente o recebe como uma criança recebe um presente do Pai amoroso. O momento em que você entende que a misericórdia não é conquistada, é confiada. Faustina registrou em seu diário que Jesus lhe revelou: quanto maior o pecador, maior o direito que tem a misericórdia. Você leu corretamente. Maior direito. Não menor chance. Não perdão condicional. Maior direito. Porque a misericórdia de Deus não é uma recompensa para os bons, é um oceano para os sedentos. E quanto mais seca está a alma, mais ela pode beber desse oceano infinito. Então pare agora mesmo de medir a profundidade dos seus pecados. Comece a medir a profundidade da misericórdia divina. Pare de contar quantas vezes você caiu. Comece a contar quantas vezes Deus está disposto a levantá-lo, que é infinitas vezes. Pare de duvidar se Ele pode perdoá-lo. Comece a confiar que Ele anseia por perdoá-lo, com um amor que você nem consegue compreender completamente. A esperança não está em você se tornar perfeito antes de se confessar. A esperança está em você se confessar com confiança para que a graça do sacramento possa torná-lo santo. Esta é a ordem divina. Primeiro a confiança, depois a transformação. Primeiro você abre a porta do coração pela decisão de confiar, depois Jesus entra com toda a sua misericórdia purificadora. Renuncie verbalmente à desconfiança antes de entrar, confesse com a certeza de estar falando com Cristo, receba a absolvição como se fosse Ele pronunciando as palavras, saia com gratidão, e depois, testemunhe. Conte para pelo menos uma pessoa o que aconteceu com a sua alma quando você confiou plenamente. Não precisa ser um grande discurso. Basta dizer: eu descobri o segredo para uma confissão que realmente transforma, e quero compartilhar com você. Esta é a missão heróica que transforma espectadores em apóstolos da misericórdia. Você não está aqui apenas para consumir conteúdo espiritual. Você está sendo chamado para uma revolução silenciosa que começa no confessionário, e se espalha por cada relacionamento, cada conversa, cada alma que cruza o seu caminho. Jesus disse a Santa Faustina que nos últimos tempos, Ele enviaria apóstolos da sua misericórdia, para preparar o mundo para a sua vinda final. Você pode ser um deles. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Cada vídeo que publicamos é uma arma espiritual contra a mornidão, a mediocridade e a desconfiança que paralisam tantas almas. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. A divina misericórdia está esperando por você no próximo confessionário. Não vá sozinho. Leve esta mensagem consigo. Leve a confiança que Jesus implora para encontrar em cada coração. E quando você sair daquele confessionário transformado, volte aqui e escreva nos comentários: missão aceita. Este vídeo chegou até você não por acaso, mas por providência divina. Talvez você esteja há anos preso naquele ciclo de confissões que não transformam, de culpas que não se dissolvem, de paz que não vem. Talvez você já tenha desistido de experimentar a alegria da reconciliação verdadeira. Talvez você acredite secretamente que seu caso é diferente, que você é a exceção à regra da misericórdia. Jesus está dizendo a você agora, através das palavras que ele confiou a Faustina: você não é a exceção. Você é exatamente o tipo de alma para quem eu morri. Você é exatamente a ovelha perdida que eu deixei as 99 para buscar. Você é exatamente o filho pródigo para quem eu preparo o banquete. Confie em mim. Apenas confie.
A virada acontece quando você decide que vai parar de ofender a misericórdia divina com a sua desconfiança e começar a honrá-la com a sua fé. Quando você decide que na próxima confissão, não importa o que seus sentimentos digam, você vai declarar com a vontade firme: Jesus, eu confio em vós. Eu confio que o vosso sangue é suficiente. Eu confio que a vossa misericórdia é maior. Eu confio que vós me amais mesmo quando eu não consigo me amar. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Alguém que está preso no mesmo ciclo de confissões vazias e culpa persistente? Alguém que acredita secretamente que cometeu o pecado imperdoável? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Jesus, eu confio em ti. Que a divina misericórdia incendeie a sua alma e faça de você uma chama que ilumina as trevas deste tempo. Vá em paz, mas vá em chamas. Não amanhã, agora. Seja um instrumento de esperança na vida de alguém que está perdendo a fé na misericórdia. Envie esta mensagem como um ato de caridade espiritual. Você pode ser o canal que Deus usará para resgatar uma alma da desconfiança que a paralisa. A esperança está aqui. A solução está revelada. A misericórdia está jorrando. Agora você precisa apenas estender as mãos vazias da confiança e receber. O método da confiança sacramental consiste em 5 passos práticos que Jesus ensinou a Santa Faustina para preparar o coração antes, durante e depois da confissão. Primeiro, antes mesmo de entrar no confessionário, pare diante de uma imagem de Jesus, olhe para seu rosto ou para seu coração e pronuncie em voz baixa ou mentalmente esta declaração de fé: Jesus, eu confio em vós, mesmo que meu coração esteja pesado. Mesmo que eu tenha caído 1000 vezes no mesmo pecado. Mesmo que eu sinta vergonha. Eu confio que vossa misericórdia é maior que todos os meus pecados juntos. Este primeiro passo não é apenas uma fórmula de palavras, mas um ato de vontade que abre as comportas da graça. Você está dizendo a Deus que apesar do que seus sentimentos sussurram, você escolhe acreditar na sua palavra. Faustina registrou que Jesus lhe disse que este ato de confiança prévia já começa a purificar a alma antes mesmo de o sacerdote pronunciar a absolvição, porque a confiança atrai a misericórdia como o ímã atrai o ferro. O segundo passo acontece durante a confissão dos pecados.